Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração, tem alguns dias, e para isso, eu gostaria que nós lêssemos o texto que está em João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 17. É um pouquinho longa, mas a gente só vai ler aqui para a gente se contextualizar com essa história, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto. O texto de João, capítulo 21, do versículo 1 ao 17, quer dizer. O 18 nós não iremos ler. Eu vou ler aqui junto com essa versão aqui. Lá eu não consigo enxergar. Vou aqui. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Dizendo, vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite, eles não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, tem algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses aí? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Até aqui. O título da minha mensagem é Tu me amas? E eu queria, dentro desta história, trabalhar 3 personagens que aparecem nessa história. Né? Eu quero falar um pouquinho do Simão Pedro, que é o Pedro, discípulo de Jesus. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o pastor, que está embutido nessa história. E depois eu quero falar um pouquinho da ovelha, que Jesus fala para Pedro. Quando nós olhamos, então, o primeiro personagem que eu quero destacar é Pedro. Quando nós olhamos, na verdade, vamos contextualizar isso aqui. Que história e que momento estava acontecendo essa história?
Essa história acontece um tempo depois que Jesus já havia ressuscitado. E Jesus já tinha aparecido para os discípulos 3 vezes. E nessa história, apesar deles já saberem que Jesus havia ressuscitado, a impressão que dá é que os discípulos, eles tinham sido tomados por uma tristeza tão grande, por algo assim, uma apatia tão grande, que eles estavam naquele momento, que eles perderam um pouco do rumo da vida deles. E eles, então, Pedro, né, ele olha para os outros, ali diz que está Pedro, está Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu eram João e Tiago, e ainda tinha mais 2 discípulos. Pedro, João e Tiago eram os que mais caminharam perto de Jesus. Quando nós vemos narrativas a respeito de Jesus, sempre tem Pedro, Tiago e João, né? Eram os que eram mais próximos de Jesus. Eles tinham caminhado com Jesus durante 3 anos. Eles tinham visto milagres, milagres, milagres e milagres. Jesus tinha dito que morreria. Jesus tinha dito que iria ressuscitar. E apesar de tudo isso, eles estão ali desanimados. O que eu vou fazer da minha vida? Vamos fazer uma coisa? Vamos voltar a fazer o que eu fazia antes? Para nós vermos exatamente por quê, em Lucas capítulo 5, existe uma narrativa de quando Jesus encontra Pedro e chama Pedro para ser seu discípulo. E foi exatamente numa cena como essa. Pedro está pescando, porque Pedro, ele era pescador. Ele não era um amador que foi lá um dia, não tinha o que fazer e foi pescar. A profissão dele era pescar. E Pedro sabia muito bem como pescar. Em Lucas descreve a história, dizendo que ele estava pescando, passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada. E Jesus chega na beira da praia, pede emprestado o barco de Pedro, fala, me leva um pouquinho para dentro do mar, eu quero falar um pouquinho com vocês. E aí Jesus prega, Jesus traz um ensino para eles, e aí Jesus fala assim, vocês pegaram alguma coisa? Não pegamos nada, nós ficamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí Jesus olha para Pedro, né, para os discípulos que estavam aqui, faz o seguinte, vão mais para o fundo aí, onde as águas são mais profundas, e jogue a rede para o lado direito do barco, e vocês vão pegar peixe. E aí, nós conhecemos a história, eles jogam, e veio tanto peixe. Eles tinham passado a noite inteira. E Pedro, ainda quando ele olha para Jesus, ele está meio incrédulo, porque Jesus fala, joga que vocês vão pescar. Ele falou, Jesus, mas nós já fizemos isso a noite inteira. É quase, eu estou cansado. Mas quer saber de uma coisa? Se o senhor está falando, eu vou obedecer. Mas é meio que displicentemente, assim. Tá, o senhor está falando, vou obedecer, vai, vamos jogar. Joga a rede aí, todo mundo, né? E eles jogaram a rede e veio uma quantidade enorme de peixes que eles precisaram pedir ajuda para outros barcos para conseguir trazer todos aqueles peixes. E aí Jesus dá uma grande lição, fala para eles, a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. E venha comigo. Pedro, ele deixa tudo para trás. Pedro deixa a maior pesca da vida dele para trás. Para seguir quem? Seguirá Jesus. Pedro, talvez ele nunca tivesse tido tanto rendimento. Ele era um grande empresário, era dono de barco, tinha uma pescaria enorme ali, era hora de ganhar dinheiro. Ele fala, agora, deixa isso aí e vem me seguir. E Pedro tem uma história com Jesus, assim, né, vamos analisando assim. Pedro tinha uma personalidade impulsiva, ele estava sempre, né, se metendo para o meio das conversas, levava umas invertidas de Jesus. Tinha hora que Jesus trazia um ensinamento, ele sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Às vezes ele acertava, às vezes ele errava, né? E aí ele ia crescendo ali do lado de Jesus. Até que nós vemos lá no finalmente, quando Jesus está tendo um jantar com eles, né? E aí Jesus está falando que ele vai morrer, né?
contando a história lá, e Pedro ele não estava muito bem entendendo. Não, Jesus, de jeito nenhum, o senhor não vai morrer, senão nós vamos na frente. Jesus, Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, né, você vai me negar 3 vezes. Imagina, capaz. E saem dali, eles têm mais uma cena, Jesus é preso. Quando Jesus é preso, Pedro, impulsivo, pega a espada, arranca a orelha do soldado. E era para acontecer o que com Pedro naquela hora? Ser preso. Levado preso e ser morto. E Jesus o que faz? Apaga os indícios do crime de Pedro. Pega a orelha, cola, bota no lugar. Eu imagino, assim, na minha cabeça, assim, quando eu começo a ler, eu começo a fazer todas essas cenas na minha cabeça, tentando imaginar como aconteceu. Jesus, ele cola aqui, Pedro olha aquilo, ó, perna para quem te quer, deixa eu correr daqui. E ele, ó, se manda. E aí nós sabemos, Jesus foi levado preso, e o Pedro, ele ficava meio, que acho que, às espreitas, assim, tentando se esconder, olhando a cena por trás das coisas, assim, né? Tipo, e aí nós sabemos a história. Chega um e falou, você não é um deles? A empregada, né, que estava servindo a casa. Não, sou não. Dali a pouco, não, mas você é um deles? Não sou não. Na terceira vez, ele né, fala não, ele escuta o galo cantar. E aí o olhar dele dá com o olhar de Jesus. Eu fico imaginando essa cena e eu penso, como será que Jesus olhou para ele? Com um olhar de reprovação ou com um olhar de amor? Sabe por quê? Nós, muitas vezes, nos comportamos como Pedro. Muitas vezes, nós temos grandes experiências com o Senhor. Quantos de nós já não tivemos? Quantas experiências você já não teve com Jesus? Quantas coisas Jesus já não fez para você? Se a gente pudesse enumerar o que Jesus já fez por nós. Assim como Pedro, já vimos grandes coisas. Mas aconteceu uma situação ruim na vida de Pedro. E aí Pedro, ao invés dele ficar firme, Jesus morreu, mas Jesus tinha dito que ressuscitaria. E aí Pedro, o que ele faz? Ele olha para trás, ele fala, esse negócio de ser pescador de homem, não é comigo. Não é comigo, não. Gente, tinha sido Jesus que tinha chamado Pedro. E ele fala, não, eu vou voltar para trás. E ele volta a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo antes. Por algo triste que aconteceu na vida dele. Eu imagino que ele até estava envergonhado. Afinal de contas, ele era o Pedrão que estava na frente de tudo. E, de repente, ele dá uma bola fora dessa. Ele nega Jesus e Jesus olha para ele assim, né? Fala, mas peraí. Quantos de nós não nos comportamos assim? Nós aceitamos o Senhor Jesus, né? O Senhor, aqui, né, como igreja, o nosso lema, né, é salvar vidas e formar líderes. Todos nós somos pescadores de homens em grande potencial. Nós somos. Mas, às vezes, acontece alguma situação que nos entristece aqui dentro, assim, ó, como igreja, nos nossos relacionamentos, né? E não foi exatamente como eu queria. Ele fala, quer saber de uma coisa? Deixa esse negócio para trás. Deixa aí, eu não quero nem saber. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo antes. Mas Jesus, ele é tão amoroso. Ele é tão amoroso que Jesus prepara esta cena de João 21. Pedro está ali, vamos voltar e vamos pescar?
E ele chama, então, provavelmente ele deve ter que investir dinheiro de novo, ou ele comprou, ele alugou, ele fez alguma coisa, mas ele não tinha mais barco. Mas ali, vamos pescar? E vamos pescar, então. E aí os amigos, ele puxa, porque ele era um grande líder. Ele não sai sozinho, ainda carrega um povo junto com ele. E ele vai pescar novamente. E aí Jesus, com todo amor, com todo carinho, essa cena para mim, Jesus chega ali, Jesus monta um cenário. Eles estão pescando e, de novo, a noite inteira pescando. A noite inteira pescando. E aí Jesus chega para ele e fala, ei, vocês têm alguma coisa aí? Tem alguma coisa para comer? Não tem nada aqui. Aí Jesus fala, faz o seguinte, joga a rede para o lado direito do barco. A cena se repete. E aí, então, eles pegam, jogam, e a rede imediatamente se enche com aquele mundaréu de peixe. E aí, o discípulo amado, né, João, fala para Pedro, Pedro, é o mestre. Na hora que Pedro cai em si, ele se joga dentro do barco, se joga do barco para o mar, né? Ele fala, vamos para... a Bíblia diz que ele estava sem roupa, ele se cinge, obrigada. Ele tenta ali se amarrar, se arrumar, e ele então pula para dentro do mar, enquanto os outros que vêm, né? E ele vem correndo, vamos ver quem chega primeiro. Essa cena, assim, vamos ver quem que vai chegar primeiro lá perto de Jesus. Quando eles chegam, está na beira da praia. Eles tinham passado a noite inteira, quer dizer que estava amanhecendo o dia. Jesus tinha feito uma fogueira. Tem um peixe sobre uma churrasqueira ali, né? Tem um peixe ali, tem um pão. E Jesus prepara ali um café da manhã para tomar com eles. E Pedro chega bem pertinho de Jesus e eles têm uma conversa. O que está acontecendo neste momento? Jesus está curando as memórias de Pedro. Jesus volta à mesma cena que ele tinha chamado Pedro para vir trabalhar. Vem, Pedro, vem ser meu discípulo. E Pedro não quis, voltou para trás. Aí Jesus, né, vem cá, passou por todas, vamos aqui. Jesus reconstrói aquela cena. O que nós podemos aprender? Que, apesar de situações que nós vivemos no nosso dia a dia, de dificuldade, de problemas, de decepção, né, o Senhor quer curar as nossas memórias. O Senhor quer tratar conosco da mesma forma que Ele tratou Pedro. Jesus não jogou na cara o pecado, o problema. Afinal de contas, ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Jesus não joga na cara, Jesus trata com amor. E chama Pedro. Como Jesus tinha falado para Pedro que ele seria pescador de homens. Agora, ele chama Pedro e tem de novo uma conversa com Pedro. E ele fala para Pedro que agora ele não seria somente pescador de homens. Ele não seria apenas um evangelista. E aí Jesus dá uma nova tarefa para Pedro. E aí é nessa conversa que tem uma cura com Pedro. Então, é o primeiro personagem, o que nós precisamos aprender. Da mesma forma que Pedro passou por dificuldades, decepções, eu sei que você também já passou. Eu sei que muitas vezes está machucado aí dentro. Mas Jesus, Ele é amor. Amor. Ele olha para nós hoje com amor. E está querendo ter um tete-a-tete com você. Mas Ele não te chamou apenas para ser salvo. O Senhor Jesus, da mesma forma que Pedro, você acha que Jesus estava conformado de Pedro querer olhar para trás e voltar a fazer a mesma coisa? Quantas vezes a gente quer saber uma coisa? Deixa isso para lá, vamos voltar. Jesus não nos chamou para isso. Jesus, ele vem e dá uma responsabilidade para Pedro. Qual a responsabilidade? Ele tem uma conversa. E aqui eu quero tratar os outros 2 personagens. A conversa que Jesus tem com Pedro, Pedro, vem cá.
você me ama mais do que esses outros? Quem eram os outros? Tinha 2 discípulos que não falam o nome, Tiago, Pedro e Natanael. Então, ele tinha ali mais 4, né? Tiago, Pedro, João, Tiago, Pedro e o Natanael. Tinha mais 4. 2 e mais 2 discípulos. Estou tentando fazer conta e me perdendo. Eles estavam ali sentados. E aí Jesus chama Pedro e diz, você me ama mais do que esses outros aí me amam? Falou, amo, claro que amo. E aí ele, então, cuida das minhas ovelhas. Mas Pedro, você me ama mesmo? Mais do que esses outros? Claro que eu te amo. Aí pela 3ª vez. Será que você me ama? Claro que eu te amo, mas o senhor sabe de todas as coisas. Pela 3ª vez ele meio que se irrita. Mas o que é que está acontecendo aqui? Nós sabemos que no original, onde a palavra foi escrita, quando fala sobre amor, a nossa língua portuguesa traduz tudo para amor. Mas Jesus está chegando aqui para Pedro, e na primeira vez fala para Pedro, Pedro, você me ama, agapau, que é o amor ágape. O que é o amor ágape? Aquele amor que não espera absolutamente nada em troca. Não quer nada em troca. Aí Pedro responde para Jesus, é claro que eu gosto de você. Amor filéu, amor de um amigo. Aí Jesus fala para ele, mas Pedro, você me ama? Jesus, eu tenho maior consideração por você. Sou teu fã. Nossa, te considero pra caramba. E Jesus, pela 3ª vez, fala para Pedro, quer dizer então, Pedro, que você gosta de mim? E aí Pedro fica chateado. Que daí Pedro usa a mesma palavra que Jesus usa a mesma palavra que Pedro estava usando para com ele. Primeiro ele está perguntando, você me ama? Eu gosto. Sabe um namorado assim, fala para a namorada, nossa, eu amo você. E a namorada fala, eu gosto, eu te acho bem legalzinho. Como é que o namorado vai ficar? Não, puxa vida, né? Afinal das contas, foi mais ou menos esse diálogo que aconteceu aqui. Se nós trouxéssemos para nós, né? Jesus quer trazer uma cura sobre nós. Você me ama? Você tem certeza que você me ama? Porque nós falarmos para Jesus, eu te amo. Imagina, dou minha vida por você. Na primeira, ali, a gente já dá um tropeção. Primeiro problema que a gente tem, primeira decepção, primeiro não, não quer saber de uma coisa, não quer nem saber de gente. E aí Jesus, ele só quer uma coisa. O que ele quer? Apacente as minhas ovelhas. Sabe qual é a maneira de demonstrarmos o nosso amor por Jesus? É apacentando as ovelhas de Jesus. Não tem nenhuma outra forma. Você pode, berrar, espernear, te amo, te amo, te amo. Jesus conhece o nosso coração. A única coisa que Jesus quer é gente. Jesus não morreu por coisas. Jesus não deu a vida dele naquela cruz. Sofreu o que sofreu para que nós tivéssemos coisas. Irmãos, coisas, elas se acabam. Mas nós temos uma eternidade para vivermos. E às vezes a gente acha que a nossa vida é isso aqui, esse finito que nós vivemos aqui. Levantamos cedo, trabalhamos, ganhamos dinheiro, sustentamos a nossa casa e ficamos adquirindo coisas. Sendo que não foi isso que o Senhor Jesus pediu para que fizéssemos. Eu não estou dizendo que não tenha que ser feito, não tenha que trabalhar, não tenha que ganhar dinheiro. Não é isso. Mas o Senhor Jesus nos chamou para algo muito maior do que isso.
ele chama Pedro e ele fala: Pedro, eu só te peço uma coisa. Cuida das minhas ovelhas, ou apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? Então, é o meu segundo ponto. O pastor. O que seria o apacentar? Quando Jesus pede para que Pedro apacente as ovelhas, Jesus, ele nos chama de ovelhas. Ele é ele faz um paralelo, uma comparação, que nós somos ovelhas, né? E ele então diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele diz: Pedro, você será um pastor de ovelhas. Primeiro ele tinha chamado Pedro só para falar de Jesus e vem, né? Vem, pescador de homens. Agora ele fala: não basta, nós precisamos apacentar as ovelhinhas de Jesus. E nós todos somos ovelhas de Jesus. E o que o pastor precisa fazer com as ovelhas? O texto diz que era para Pedro apacentar. O que vem a ser apacentar? Eu fui procurar no dicionário, e o dicionário diz que apacentar é nutrir o homem interior com alimento espiritual. É prover esperança e boas expectativas. É suprir os olhos com beleza. É guardar, proteger, cuidar e guiar por bons caminhos. A palavra pastorear vem do latim, que quer dizer trazer a pasta, trazer o alimento. Retrata o dever de um mestre cristão de promover todos os meios para o bem espiritual dos membros da sua igreja. Então, o apacentar é nutrir, é mostrar o caminho para a ovelha, é guiar a ovelha, é sustentar a ovelha, é proteger a ovelha. Isso é o papel do apacentador, que cuidava das ovelhas. E o texto, ele continua: você precisa fazer isso, você precisa apacentar. E aí eu fiquei pensando, falei, bom, o papel do pastor é cuidar. Nós, como igreja, Comunhão Cristã Aba, nós temos um sistema de trabalho, uma forma de trabalhar, que existe um pastor, um apacentador, né, para cada grupo de pessoas. E quando nós pensamos em um rebanho, quando nós pensamos que existe um pastor, quem já viu um rebanho de ovelha, né, de ovelhinha? Existe um pastor que cuida das ovelhas. O pastor, ele é dono das ovelhas? Não. Existe um dono das ovelhas. Lá o fazendeiro, o fazendeiro, ele não fica lá cuidando. Ele tem alguém, ele coloca o pastor. E o pastor não é dono daquelas ovelhas, ele apenas cuida. Nós fomos trazer para nós, como igreja, nós somos ovelhas de Jesus. E o Senhor Jesus tem levantado pessoas para cuidar, para apacentar cada um de nós. Todos nós somos cuidados como ovelha. E aí, pensando então, né, o pastor, ele não é dono. Então, como igreja, você tem lá um pastor que cuida do seu grupo familiar. E vocês são as ovelhinhas daquele pastor, daquele apacentador. Por isso é o nome de apacentador. Qual é a responsabilidade tua de cuidar daquelas ovelhas? Proteger, cuidar, dar ânimo. Eu achei tão interessante que é nutrir o homem interior com alimento espiritual, prover esperança, boas expectativas, suprir os olhos com beleza, guardar, proteger, cuidar, guiar. Sabe mais ou menos assim? Você teve um dia mega difícil, você chega lá no teu grupo familiar, mais para baixo do que não sei o quê. Qual é o teu papel de pastorear, de apacentar? É entrar na dele, ficar deprimido junto e se afundar junto? Não.
é nutrir os olhos da sua ovelha com beleza. É mostrar que existe esperança, que existe expectativa. É orar para que as coisas aconteçam. Eles vão perceber que eles pedem oração e as orações são respondidas. Isso é cuidar. Nós não somos donos de ninguém, nós não vamos mandar na vida de ninguém. Nós não vamos fazer isso. Mas nós vamos estar como igreja, cuidando, protegendo, guardando, livrando, né? Mas nós vamos fazer isso com quem? Com quem que nós vamos fazer? Qual o texto diz? Com ovelhas. Nós vamos pastorear ovelhas. Só é pastoreável ovelhas. E aí vem o meu terceiro personagem, a ovelha. Eu fui estudar um pouquinho sobre ovelhas. O que é, né? Como é que se comporta uma ovelhinha de Jesus? Todos nós somos ovelhas, né? Primeira coisa, o meu pastor não é dono de mim, mas ele está apenas para cuidar. O dono do rebanho é Jesus. O dono do rebanho é Jesus. Nós somos todos ovelhas de Jesus. E o Senhor coloca nas nossas mãos para cuidar de cada um. E aí, então, a primeira característica, e aí é que eu quero que você pense um pouco. Será que eu tenho sido ovelha? Né? A primeira característica de uma ovelha, eu achei bem interessante, que diz que as ovelhas, elas são vulneráveis. Elas, na verdade, no mundo animal, é o único animal que não sabe se defender. Todos os animais têm uma defesa. Por exemplo, vai mexer com um cachorro. Cutuca o cachorro para você ver o que acontece. Bate num cachorro para você ver o que acontece. Ele vai se defender. Ele vai, nem que for para te atacar. Ele vai dar uma latida, mas ele vai se defender. Pisa numa cobra para você ver. O que vai acontecer? Ela vai te atacar. A ovelha, ela está, no mundo animal, na última da cadeia alimentar. Ela não sabe se defender. Por isso que a ovelha precisa de cuidado. Ela não sabe lutar. Nós, como ovelhas, nós somos totalmente vulneráveis. Mas nós precisamos ser totalmente dependentes de Jesus. Todos nós precisamos ser totalmente dependentes de Jesus. A Bíblia diz que Jesus deu a vida por suas ovelhas. Se ele não tivesse feito isso, talvez todos nós teríamos morrido. Com certeza teríamos morrido, porque nós não saberíamos nos defender. Essa é a característica que nós mais precisamos, porque normalmente a gente quer se defender. Às vezes a gente se comporta mais como uma cobra do que como uma ovelha. Porque mexe com você para você ver o que vai acontecer. Ou mexe comigo, né? Não você, eu. Mexe para você, eu não vou, né? Vai latir lá e vai morder. A primeira coisa que a gente quer é se defender. E não precisamos, porque nós temos um pastor que nos defende. Quem é? É Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro pastor. Jesus é o verdadeiro dono desse rebanho. É Jesus. Nós não precisamos nos defender. Ninguém precisa de defesa, né? Mas nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Jesus nos protege. Jesus nos guarda. Jesus nos livra. Jesus cuida. Né? E nós, como igreja, estamos protegidos. Né? Sempre que nós queremos nos defender, nós queremos que a nossa justiça prevaleça. Sempre que nós queremos dizer que nós estamos certos. E queremos lutar até o fim com isso. Né? Mas muitas vezes nós parecemos mais uma cobra. Porque se alguém pisar em nós, a gente quer atacar, ao invés de ficar quietinho como a ovelha, né? A Bíblia diz que Jesus é quem nos protege. Nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
Ele tem cuidado de nós. A segunda característica da ovelha, ela produz lã o tempo todo. Quer dizer, ela é frutífera o tempo todo. Uma ovelhinha, ela não precisa se esforçar para dar lã. Desde que ela nasce até quando ela morre, ela produz lã. Ela dá lã, e aí ela vai dar carne no final da vida. Ela morre para que tudo dela é aproveitado. A vida toda dela, ela é frutífera. Nós, como ovelhas, precisamos ser frutíferos o tempo todo. Nós não podemos ter uma vida como corpo, em igreja, né, achando que nós não temos nada para fazer. Ah, não, eu só fui salvo e está pronto, está tudo certo. Nós temos uma responsabilidade, é frutificar. Como nós vamos frutificar? Dando vida para outras pessoas. É realmente sendo pescadores de homens, apacentando homens, cuidando de gente, amando gente. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos como uma ilha, mas nós precisamos estar cuidando, amando gente. Né? Isso que nós precisamos fazer. Todas as vezes, né, ela, então, o tempo todo, ela produz lã. E a terceira característica é que ela não come qualquer coisa. Então, a primeira característica, ela é vulnerável, ela é totalmente dependente do pastor que cuida dela. Então, nós somos totalmente dependentes de Jesus. A segunda característica dessa ovelha, ela precisa produzir fruto o tempo todo. A terceira característica é que ela não come qualquer coisa. Ela não se alimenta de porcaria. Bodes são animais que comem qualquer coisa, qualquer porcaria que tiver na frente dele. Bode come lata, come vidro, come plástico, ele come qualquer lixo que tiver na frente dele. O que teria isso a ver conosco, né? Nós precisamos ser seletivos naquilo que nós comemos. O que é que nós comemos? Qual é o nosso alimento? A palavra do Senhor. Nós, como igreja, temos tido alimento abundante como palavra do Senhor. No aniversário de 25 anos da Comunhão Cristã, o Pio trouxe, né, qual é o nosso segredo de 25 anos de igreja. O segredo que ele trata é que nós pregamos a palavra. Só que quando nós não somos ovelhinhas, nós ficamos comendo em tudo quanto é lugar. Né? Hoje, a internet é um mundo de informações. E nós precisamos cuidar com o que nós ouvimos. Nós não podemos ser como bodes, que saímos comendo e de qualquer alimento que tem por aí. Porque não é porque alguém falou, que está certo. Nós precisamos conferir com a palavra. A ovelha, ela só come se o pasto estiver fresquinho, verdinho, né? Ela não come alimento que está estragado. Ela não come. E nós precisamos perceber esta característica na nossa vida. Não sermos, como bode, procurando comida em tudo quanto é lugar. Nós precisamos ser saciados com a palavra do Senhor. Por isso existe tantas heresias por aí, porque as pessoas ficam tão, mas eu tenho fome, e sai ouvindo mensagem de tudo quanto é coisa que tem na internet. Nós precisamos ser seletivos, conferirmos com a palavra do Senhor todo o alimento que nós recebemos, né? E senão nós vamos ser contaminados, né? Não podemos, então, comer qualquer coisa por aí. E a quarta coisa, elas ouvem a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como última característica que eu gostaria de trabalhar aqui a respeito da ovelhinha, ela ouve a voz do pastor. Existe uma história, né, uma ilustração,
que alguém estava olhando, né, um cenário onde havia muitos lugares com rebanhos de ovelhas, e existia um lago muito grande, e aí então chegou perto deste lago um pastor com uma média de umas 200 ovelhas. Trouxe para beber água. Chegaram ali aquele monte de ovelha. Dali a pouquinho, quando vem mais um pastor com mais umas 200 ovelhas. E as ovelhas foram se misturando ali, né, dos rebanhos. Dali a pouco vem mais um pastor, e mais um pastor, e aquele mundaréu de ovelha. A pessoa olhou e falou, mas o que vai acontecer e agora? Como é que vai separar essas ovelhas todas? Quando ele percebe, né, o pastor, ele chama as ovelhas que é dele, elas correm e seguem o pastor. E todas elas se separam rapidamente porque ela ouve a voz do seu pastor e a segue, a Bíblia diz. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós precisamos ser ovelhas que ouvem a voz do pastor. O problema é que muitas vezes a gente fica mais, peraí, mas Deus não fala comigo. Eu estou esperando Deus falar comigo. Eu estou esperando Deus falar comigo. Meus irmãos, Deus tem falado com você. E muitas vezes você não tem ouvido. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas para falar conosco. Óbvio que Deus pode falar com você. Mas Deus usa a palavra dele para falar conosco. Deus usa o teu apacentador para ser um instrumento de Deus para falar para você. Mas muitas vezes você ignora a voz do pastor que Deus tem colocado sobre a sua vida. Deus tem colocado pastores sobre nós para cuidar, apacentar cada um de nós. Nós precisamos ser apacentáveis, se deixar ser cuidado. Nós precisamos ouvir, sim, a direção que Deus tem dado. Mas muitas vezes nós vamos pensar assim e falar, mas não, é mais ou menos, né, como Miriam e Arão diante de Moisés. Por que Deus fala só com Moisés? Você acha que não pode falar comigo? Mas Deus tem Deus tem princípios. E Ele usa os princípios que Ele mesmo criou. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa gente, sim, para falar conosco. Mas nós precisamos ouvir a voz e reconhecer que Deus está falando conosco. Reconhecer. Deus tem colocado a autoridade dos apacentadores sobre nós. E nós precisamos, sim, ser apacentáveis. Às vezes você vai dizer, mas espera aí, o meu pastor, ele é mais novo que eu, muito menos vivido que eu. Mas e você não sabe, meus irmãos, existe fluxo de autoridade. E há poder neste fluxo de autoridade. Jesus, né, ele vai uma vez lá, está andando, e chega um centurião, e ele quer que Jesus vá na casa dele curar. E aí ele fala, ele fala, não precisa ir, é só o senhor dar ordem que vai acontecer. Eu sou um homem sujeito à autoridade e sei que isso funciona. Irmãos, todos nós precisamos ter um coração apacentável. Existe autoridade sobre as nossas vidas. Você quer alcançar muito mais? Você quer crescer muito mais? Você precisa se deixar pastorear. Você precisa. Porque mesmo que o seu pastor não tenha experiência naquela área, mas existe uma cadeia de autoridade que Deus investiu sobre nós, colocou sobre nós para cuidar. Se nós estamos aqui, nós somos um rebanho que precisa ser cuidado, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós como rebanho. Como rebanho. Deus, Ele tem curado a sua vida, mas não é para você ficar aí sentado no banco e achar que eu só venho domingo aqui e pronto. Deus tem cuidado, curado, protegido, livrado para que você seja um apacentador.
Ele vai trazer, irmãos, cada um de vocês inserido num grupo familiar é um potencial de apacentador. O objetivo da comunhão cristã Abba é que todos nós sejamos apacentadores, estejamos cuidando de gente. Só assim vai crescer. Então, da mesma forma que você hoje é uma ovelha, você será um apacentador. Mas para você ser um apacentador, você precisa aprender a ser ovelha. Todos nós, como apacentadores, somos ovelhas também. Que precisamos ser cuidados. Jesus te curou. Jesus te trouxe aqui para que Ele possa restaurar a sua vida. Mas existe um objetivo maior de vida, que é amar gente. Jesus conversa com Pedro e fala: Pedro, o que adianta você voltar a pescar? É mais ou menos isso. Para que você vai olhar para trás? Olha para frente. Olha para o projeto que eu te chamei. O Senhor te chamou. O Senhor tem te trazido aqui. Você tem ouvido a palavra do Senhor constantemente. Nós precisamos ser Pedro. Que sejamos aí, tenhamos experiências tremendas com o Senhor. Que cresçamos com o Senhor. Que tenhamos experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Mas nós precisamos crescer. Que nós possamos ser apacentadores e ovelhas do Senhor Jesus. Para que nós possamos avançar. É esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Aí, outro dia, eu ouvi alguém brincando: se é bode ou se é ovelha? Esse não é o objetivo. Nós somos ovelhas de Jesus. Então não sejamos que nem uns bodes por aí, né, que saem comendo qualquer coisa, qualquer porcaria por aí. Mas sejamos ovelhinhas de Jesus, apacentáveis, para que nós possamos alcançar tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. O desejo do meu coração é que o Senhor Jesus cure as suas emoções, cure os seus sentimentos. Hoje existe muita gente que fala: eu não quero mais saber de igreja. Eu já vi tanta coisa errada em igreja, eu vou cair fora. Meus irmãos, mas isso aqui só tem um objetivo para nós estarmos juntos. É Jesus. O nosso alvo é Jesus. Será que é importante estarmos aqui? Sim, é importante, porque é aqui que a gente recebe alimento, é aqui que a gente recebe pastoreio, é aqui que a gente recebe nutrição, é aqui que a gente é fortalecido. Se você ficar lá na sua casa sozinho, a tristeza vai tomar conta, a angústia vai tomar conta, você não vai conseguir vencer sozinho, você não vence. Uma ovelha sozinha, ela morre. Uma ovelha sozinha, ela não sobrevive. Ela não consegue comer. E ovelhas comem o dia inteirinho sem parar. Diz que o maior órgão de uma ovelha é o estômago. E nós somos ovelhas que precisamos ser alimentados constantemente. Claro que não vamos ficar comendo comida o dia inteiro. Mas a palavra do Senhor é que vai nos alimentar por 24 horas. Mas nós precisamos ter fome para estarmos nos alimentando. Eu gostaria que você fizesse uma análise, né? Nós somos todos Pedros. Um líder em potencial, que o Senhor quer usar você, lá onde você está. Não seja um fujão, né? Falar: eu vou voltar, eu vou olhar para trás, e vou fazer o que eu estava fazendo antes, que é melhor. Não foi isso que o Senhor te chamou. O Senhor não te chamou para voltar para trás. O Senhor tem um chamado para você. E esse chamado é cuidar de gente. Não estou falando que você vai ser pastor, você lá no teu trabalho. Lá no teu trabalho, Deus coloca pessoas que nós nunca vamos ter contato. Nós nunca vamos ter, os lugares onde você está. Mas aproveite cada oportunidade para ser um grande pescador de homens e um grande apacentador de ovelhas. Mas sejamos Pedros, com uma experiência profunda com Deus. Se permita ser curado, para que você possa avançar, para que você possa alcançar o desejo e o projeto de Deus para a sua vida.
Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Nós queremos orar nesta hora. Eu gostaria de ler ainda um texto que está em Hebreus. Terminando a mensagem, eu lembrei desse texto, Hebreus capítulo 13, versículo 17, e eu anotei ele bem no finalzinho. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam à autoridade deles. Eles cuidam, eles apacentam vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja com alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Né? Olha que tremendo que Hebreus trata. Obedecer não é que você vai, né, fazer tudo, não é isso. Mas você tem certeza que tem alguém orando por você. Tem alguém que está cuidando. Ele deseja o seu melhor. Então eu tenho certeza que o Senhor irá ministrar isso ao seu coração. Você vai fazer uma análise aí do seu coração. Você me ama? Jesus está perguntando para você. Você me ama? Jesus, eu gosto do Senhor. Você me ama? Só tem uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor por Jesus. Cuidando de gente. Não adianta nada falar, Jesus, te amo, mas eu tô fora. Quero nem saber. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para você amar gente. Amar gente. Ele morreu por gente. Amém? Vamos cantar. Podemos cantar Ousado Amor? Enquanto nós cantamos, que você possa fazer dessa música a tua oração. E permita que o Senhor toque e fale ao seu coração. Depois eu gostaria de orar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Jesus, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui. Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Nesta hora, Pai, eu sei que existem corações feridos neste lugar, decepcionados, magoados. Pai, mas o meu desejo é que o Senhor traga a cura, assim como o Senhor fez com Pedro. O Senhor reconstituiu todo um cenário, que o Senhor tinha o chamado dele. E agora então o Senhor o trata com todo o amor. Pai, reconstitui todo aquele momento, para que ele possa se lembrar de onde o Senhor o chamou. Pai, o Senhor tem nos chamado para sermos luz e sal da terra. Espírito Santo, que nós possamos olhar apenas para o Senhor, fixar os nossos olhos no Senhor, porque o Senhor não nos decepciona. Pai, no Senhor existe toda a esperança, no Senhor existe toda a expectativa suprida. Pai, e como igreja, e como autoridade do Senhor neste lugar, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor venha sobre o coração de cada um nessa noite, trazendo a cura do Senhor. Pai, restitui a alegria do Senhor nos corações nessa hora. Pai, restitui, Senhor, a alegria. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é nossa força. Que nós possamos olhar para o Senhor. Pai, porque no Senhor existe todo o amor. Apesar de nós. Pai, nós queremos dizer, nós amamos o Senhor. Pai, eu quero dizer ao Senhor nesta noite, eu amo o Senhor. Pai, eu quero demonstrar o meu amor pelo Senhor nesta noite. Não apenas de boca, não apenas de palavra, mas em ações. Eu gostaria de convidar você, se você deseja, o mesmo que eu, demonstrar o teu amor por Jesus. Ele tem feito um chamado para você. Ele não te chamou apenas para ser salvo, apenas para falar dele, mas para cuidar das pessoas que ele tem trazido. Eu gostaria de convidar que você viesse aqui na frente. Você quer que o Senhor ter este
tempo de relacionamento com esse amor que o Senhor quer demonstrar para você. E você demonstrar o seu amor por Jesus. Eu gostaria de te convidar a vir aqui para que nós estivéssemos orando juntos, né? Eu gostaria de orar por você, para que esse amor do Senhor possa tocar o seu coração, para que possa haver cura e a manifestação do Senhor sobre a sua vida. E você virá, grandes milagres irão acontecer na sua casa, na sua vida. Eu gostaria de convidar você, vem aqui, eu quero estar orando. Enquanto isso, o louvor pode... Senhor, eu sei que o Senhor não nos chamou para seguirmos uma vida comum, mas o Senhor quer fazer algo extraordinário nas nossas vidas. E aqui está o teu povo de coração aberto, querendo demonstrar o amor que cada um de nós tem para com o Senhor. E o Senhor faz a mesma pergunta: você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que nós amamos o Senhor. Pai, inunda o coração de cada um de nós com este amor. Pai, eu posso ver o teu olhar para conosco nesta hora. O olhar de quem ama e não de quem repreende, mas um olhar que quer trazer cura, transformação. Pai, uma vida abundante sobre o teu povo, Pai. Pai, eu quero declarar um tempo novo. Eu quero declarar, Senhor, algo novo sobre a vida do teu povo. Espírito Santo, venha sobre cada um de nós nesta hora, trazendo a tua cura, trazendo a manifestação do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor toque agora na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Eu gostaria de pedir para que os pastores viessem aqui e estivessem ministrando cada um deles. Que você estivesse orando e ministrando o amor do Senhor. O amor do Senhor sobre a vida de cada um. Para que neste tempo haja cura. O Senhor quer curar as emoções. O Senhor quer curar a mente. O Senhor quer curar o seu coração. E o Senhor quer te trazer vida em abundância sobre o seu físico, para que você possa realizar aquilo para qual você foi chamado, que é apacentar as minhas ovelhas. Os irmãos podem estar orando, e eu quero estar orando aqui e concordando com a sua oração. Espírito Santo, venha sobre nós nesta hora, Pai.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, Pai, nesta hora nós queremos declarar a palavra do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Pai, a tua palavra, ela é viva, ela fortalece, ela nos anima. Pai, ela nos coloca para cima, ela nos dá esperança. Pai, nessa semana, Senhor, eu quero declarar, Senhor, o poder do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Pai, que sejamos vitoriosos. Pai, nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, cumprir o chamado do Senhor para cada um de nós. Pai, nos capacite. Pai, que sejamos, Senhor, assim, ovelhas apacentáveis. Pai, que possamos ouvir a voz do Senhor, o Senhor falando conosco, nos dando direção, Pai, cuidando, protegendo, não permitindo que caiamos em alguma situação difícil, Pai, mas que possamos ser guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, como igreja, nós declaramos a proteção do Senhor sobre a vida de cada um de nós neste lugar. Pai, a tua palavra diz que nenhum mal chegaria à nossa casa. Pai, assim será. Pai, pedimos, Senhor, a proteção do Senhor com saúde para o teu povo. Nenhuma praga chegará na nossa casa, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor prospere todo o trabalho das mãos dos meus irmãos nesta semana. Senhor, existem alguns irmãos aqui que precisam de um milagre financeiro. Pai, nós queremos declarar que irá acontecer nesta semana, Senhor. Pai, alguns irmãos precisam de trabalho, precisam, Senhor, de um aumento nos seus ganhos. Pai, eu sei que o Senhor fará assim, porque o Senhor deseja que seja assim para o teu povo. Eu peço, Senhor, que o Senhor responda às orações dos meus irmãos feitas neste lugar. Pai, assim como Jesus, ele orava e falava assim: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor me responde, por isso eu sou grato. Assim também eu gostaria de fazer nesta hora, de agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor irá responder favoravelmente às orações feitas neste lugar, em nome do Senhor Jesus.